Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de semana para todos nós. É com muito bom coração que estamos aqui, iniciando mais uma semana de reflexões desta grande obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos, que hoje o nosso coração ele possa estar aberto às palavras do Evangelho, às palavras de Jesus e que o Cristo ele se faça presente conosco, abençoando o nosso lar, abençoando a nossa família e também guiando os nossos passos nessa nova semana que se inicia. Meus irmãos, um escritor, quando ele vai escrever um texto, ele se encontra inspirado. Um escritor, quando ele vai redigir uma obra literária, ele está inspirado, ele está se dedicando àquilo e ele vai redigir este texto naquele momento, acreditando que o texto ele está bom, o texto está ali por meio de uma inspiração boa naquelas palavras, ele está animado. Só que todo escritor, quando ele termina um texto, termina uma obra, ele não logo publica ela. Antes, ele revisa. E ele revisa uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias aquele texto. E a cada vez que ele vai revisar, ele encontra um errinho ortográfico, uma palavrinha que pode ser alterada para outra que dá um entendimento melhor. Ele vai perceber que às vezes vai ter uma frase que ela não está ornando muito bem com o contexto daquele texto. Então ele vai retirar aquela frase, fazer umas modificações aqui, outras ali. Então vejamos, o escritor ele redige um texto, mas no final ele sempre revisa e revisa quantas vezes forem necessárias para ele ali encontrar erros, falhas, encontrar onde ele pode melhorar, até chegar na versão daquele texto em que ele agrade, em que ele veja que chegou ali no ponto que ele esperava, no ponto que vai satisfazer a ele e aos leitores. Meus irmãos, vejamos que esse exemplo do escritor, ele é muito claro para nós que para tudo que a gente deseja realizar em nossa vida, ou para tudo que a gente faz, se nós desejamos melhorar isso, nós precisamos revisar, revisar e revisar, a fim de encontrar onde a gente precisa melhorar aquilo, aperfeiçoar, modificar, a fim de que a gente consiga conquistar aquilo que a gente deseja. Então, para tudo que a gente deseja melhorar em nossa vida, a gente precisa revisar, analisar de novo, para a gente ir aperfeiçoando. E isso, meus irmãos, também é para a nossa vida espiritual, sobretudo para o nosso melhoramento íntimo. Todos nós, a gente deseja ser cada dia melhores, a gente deseja estar cada dia um pouquinho mais no caminho com Jesus, desejamos ser cada dia almas melhores. Só que para a gente conseguir a cada dia dar um passinho nesse melhoramento moral, nós precisamos revisar, revisar e revisar o nosso coração, os nossos pensamentos, ou seja, revisar o nosso dia.
Se desejamos ser almas melhores a cada dia, então precisamos, assim como o escritor, revisar o nosso dia, revisar as cenas do nosso dia, as palavras ditas, os pensamentos cultivados, as intenções daquele dia, o que aconteceu, como a gente reagiu, como nos comportamos. E aí, revisando cada parte do nosso dia, nós veremos o que precisa ser modificado, melhorado, alterado, para que no amanhã a gente possa estar na versão um pouquinho melhor do que da do dia anterior. Meus irmãos, quem já nos afirmava isso é o nosso querido Espírito Santo Agostinho. Na obra O Livro dos Espíritos, na questão 919, ali, o querido Espírito Santo Agostinho vai nos convidar a revisar o nosso dia, a fim de que a gente possa, de pouquinho em pouquinho, ir nos melhorando conforme o que a gente percebe que precisa ser alterado, melhorado ou deixado para trás no passado. Santo Agostinho, ele vai nos explicar como que a gente pode revisar o nosso dia. E ele fala da própria experiência dele, o que ele fazia quando estava encarnado aqui na Terra. Então, Santo Agostinho, ele vai nos dizer que podemos revisar o nosso dia antes da gente se deitar. Quando a gente se deita para dormir, realizamos ali a nossa prece, ou seja, estamos limpando um pouco os nossos pensamentos. Nesse momento, é uma oportunidade e tanto para a gente revisar, realmente é revisar cada parte do nosso dia. Comecemos pela manhã. O que a gente fez na parte da manhã? Quais palavras a gente soou naquele momento? Quais as situações vivenciadas e como a gente enfrentou elas? Como que a gente aproveitou o nosso precioso tempo? Revisado a parte da manhã, a gente dá sequência. Revisemos a parte da tarde, com quem a gente se encontrou, o que falou, o que aconteceu no nosso dia. Depois a gente já vai chegando para a noite. Quais foram as intenções que estiveram no nosso coração ao longo desse dia? Quais foram os pensamentos mais pertinentes? Quais foram os sentimentos que mais nos rondaram? E revisando cada parte do nosso dia, cada comportamento, fala, resposta que a gente teve para situações, como que a gente se portou perante as dificuldades do dia, o que a gente falou para o próximo, quais pensamentos tivemos e como a gente aproveitou o nosso tempo. Revisando cada parte, no final, nós teremos uma visão muito mais ampla e detalhista do que precisa ser melhorado em nós. Às vezes a gente vai chegar ali no final, na conclusão que certas palavras eram melhor não ser ditas. Que certas respostas que a gente deu para o outro era preferível o silêncio. Chegaremos também a certas conclusões que será que a gente aproveitou o nosso tempo muito bem? Tiramos um tempo para a gente ter um contato com Jesus, um contato com Deus através da prece? Se apareceram situações difíceis, às vezes veremos que reagimos no impulso, na raiva e na revolta, e aí vem aquele peso na consciência e aquela vontade de não mais agir dessa forma. Então a gente deixa no passado e com inspiração a gente busca o amanhã não agir novamente desse jeito. Depois de revisar todo o nosso dia, nós conseguiremos perceber
o que a gente vai deixar para trás, que palavras a gente não quer mais repeti-las, quais intenções não queremos mais cultivar e o que queremos fazer diferente amanhã. O que queremos fazer diferente amanhã para estar mais próximo de Jesus. Meus irmãos, Santo Agostinho, após trazer essa resposta belíssima, nós teremos no final dela, como se fosse uma nota ali, a seguinte afirmativa para nós: muitas faltas que nós cometemos passam despercebidas. Se, seguindo o conselho de Santo Agostinho, nós interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, nós veríamos quantas vezes falimos sem perceber. Muitas vezes cometemos faltas, equívocos, magoamos o próximo, sucumbimos em alguns momentos sem perceber. Sem perceber, estamos desatentos. A gente fala uma coisa, estamos desatentos, às vezes aquilo machuca o próximo. Tomamos uma atitude impulsiva, nem percebemos. Mas a impulsividade não é um bom caminho. Então, a gente comete muitas falhas ao longo do dia que a gente mesmo não percebe. Então, revisitando a nossa consciência e revisando o nosso dia, nós conseguimos perceber essas falhas e estar mais dispostos para amanhã fazer diferente de hoje. Meus irmãos, eu sempre deixo um papelzinho colado perto da minha cama, perto da parede assim da cabeceira. E quando eu vou me deitar, eu sempre me deparo com esse papelzinho. Então tá bem de frente para mim, não tem como não ler ele. E nesse papelzinho eu escrevi o seguinte: o que eu posso fazer diferente amanhã para estar mais próxima de Jesus? E eu deixo essa frase nesse papelzinho, porque ao me deitar, eu leio ele e eu penso: hoje, o que eu posso aqui nesse momento de revisar os meus pensamentos, de revisar o meu dia, o que eu posso modificar, melhorar para amanhã estar mais próxima de Jesus? Para amanhã me aproximar ainda mais do caminho que o Cristo convida a todos nós. Então, quando eu li uma das primeiras vezes essa questão do Santo Agostinho, 919 do Livro dos Espíritos, eu fiz esse papelzinho. E eu deixo aqui essa opção para muitos irmãos também, porque às vezes a gente se deita e esquece de revisar o nosso dia, pode acontecer. Então, se a gente cola esse papelzinho, foi uma técnica mesmo para não se esquecer de revisar o dia e para pensar o que hoje a gente fez que não foi nada em harmonia com Jesus, então que a gente deixa para trás e que amanhã a gente busque mudar, que amanhã busquemos um novo caminho, novas palavras, novas formas de agir para estar mais perto de Jesus. Bom, meus irmãos, nós convidamos a todos para encerrar o nosso evangelho dessa segunda-feira, nos lembrando que esta nossa reflexão ela foi inspirada pelo capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2. Meus irmãos, que hoje todos possamos ter uma excelente segunda-feira, que as nossas palavras compartilhadas aqui possam ser um bálsamo na nossa alma, nos inspirando dia após dia a caminharmos cada vez mais na estrada de Jesus. Lembremos também que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós, meus irmãos, que aqui estamos presentes. Nos encontramos amanhã com a paz de Deus, nosso Pai, e que assim seja.